Oi, alunos, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é a estatística descritiva. Para isso, então, nós vamos conversar sobre dois assuntos principais, que são as frequências e as medidas de tendência central e dispersão. Bom, a frequência absoluta, ela é resultado de uma contagem, ou seja, a gente vai ali e conta quantos exemplos pertencem a uma determinada classe. Para que tipo de variável é mais utilizado a frequência ou contagem? Para as variáveis do tipo qualitativa ou para as variáveis quantitativas, desde que eu analise as variáveis quantitativas não em seu valor unitário, mas em um intervalo, em uma faixa de valores. Olhem aqui no exemplo desse slide. Quando eu quiser contar quantos indivíduos têm entre 18 e 21 anos, eu contei 9. Quantos indivíduos estão entre 21 e 24 anos? 12. Então, em nenhum momento aqui a contagem se refere a quantos indivíduos têm exatamente 18 anos, e sim quantos indivíduos estão entre o intervalo de 18 e 21 anos. Essa aqui, então, é a frequência que nós chamamos de absoluta, que é fruto da contagem. A partir da frequência absoluta, nós conseguimos calcular a frequência relativa e a porcentagem, que representam, então, a frequência de um determinado caso dividido pelo total de casos apresentados na nossa amostra. Multiplicando isso por 100, nós vamos obter a porcentagem. Bom, isso nós estamos falando para as variáveis do tipo qualitativa ou para intervalos de valores. Para as variáveis quantitativas, nós temos a estatística descritiva de tendência central e dispersão. O que a tendência central nos mostra? Qual é o valor médio de uma determinada variável em nossa amostra? E a dispersão, o quanto cada um dos casos ele está longe da média calculada. O valor mais frequente de estatística de tendência central é a média, que nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pelo número de casos. Qual é a principal desvantagem da média? Ela é muito sensível a valores extremos. Então, valores extremos muito altos podem puxar a média amostral para cima, enquanto que valores extremos muito baixos podem diminuir a média amostral. A mediana nada mais é do que o valor que divide o nosso conjunto de dados em 50%. Vamos pegar como um exemplo uma amostra de 20 casos, aqui representados pelos números de 1 a 40. Para nós dividirmos esse conjunto de dados em 50%, como são 20, vão ficar 10 no primeiro quadrante e 10 no segundo quadrante. Como nós não temos um único valor aqui no meio entre esses 10, nós vamos pegar esses dois valores, que estão imediatamente na borda dos dois conjuntos. Então, a mediana para esse conjunto de dados é 23. 23 mais 23 dividido por 2 igual a 23. O mesmo nós podemos fazer para o primeiro conjunto de dados e depois para o segundo conjunto de dados. Olhem aqui, do 1 até o 23 é a nossa primeira metade do conjunto de dados, certo? Então, olhem aqui, quando nós vamos calcular a mediana aqui, como nós temos 10 valores, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tranquilo? Então, a nossa mediana é 13,5, porque 13 mais 14 dividido por 2. E a mesma coisa aqui. É importante ressaltar aqui o conceito de quartil. O que é um quartil? O quartil a gente consegue dividindo o nosso conjunto de dados em 4 partes. E quem faz isso é a mediana. Então, observem aqui, ó. Esse primeiro conjunto de dados a gente chama de primeiro quartil. Por quê? Porque ele é o primeiro quarto, ou seja, 1/4 dos nossos dados. Nós vamos ter 1/4 aqui, 2/4 aqui, 3/4 aqui, 4/4 aqui, ou seja, 100%. Ok? Entenderam a mediana? Tranquilos? Vamos seguir para o próximo. A próxima medida de tendência central se chama moda. E moda nada mais é do que o valor mais frequente, o valor que mais se repete. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui,
nós temos duas modas, 0 e 5, que são os valores que se repetem 3 vezes. Enquanto que nesse exemplo aqui, nós não temos nenhuma moda, porque nenhum valor se repete. Uma vez que a gente calculou a medida de tendência central, qual é o nosso próximo objetivo? É verificar o quantos casos estão longe dessa média amostral. Para isso, nós usamos uma medida de dispersão chamada desvio padrão. O desvio padrão, a forma de calcular ele, eu conversei com vocês num outro vídeo, utilizando então o auxílio de planilhas eletrônicas. Então, vocês deem uma olhadinha lá. Então, por que é tão importante a gente estudar a estatística descritiva? É importante a gente estudar a estatística descritiva porque ela vai, então, caracterizar a nossa amostra. Nós vamos entender a nossa amostra e vamos conseguir responder algumas questões como essas. Qual é a prevalência de um determinado caso, de uma determinada variável? Quais são os valores médios? Então, a estatística descritiva ela é muito importante para esse primeiro passo de entendimento da amostra, para posteriormente nós fazermos, então, os cálculos de estatística inferencial. Tranquilo, gente? Beleza? Então, bora fazer os exercícios.